Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles que mexem com o bolso de muita gente, né? A possível mudança na tributação de lucros e dividendos no Brasil. É algo que pode começar já em 2026. A gente se baseou aqui nos projetos de lei que estão rolando, tipo o PL 1952 de 2019 e o mais novo, o PL 1087 de 2025. E, claro, informações do mundo jurídico, contábil. Nosso objetivo hoje é descomplicar isso tudo. O que está em jogo, afinal? Quais são as propostas? E o mais importante, o que as empresas, os sócios, precisam saber agora, ainda em 2025? Bom, vamos lá tentar desvendar isso. Ótimo ponto de partida. E para a gente entender o que pode mudar, é bom lembrar como é hoje, né? Atualmente no Brasil, quando uma empresa, depois de pagar seus impostos, distribui o lucro para os sócios, pessoas físicas, esse dividendo é isento de imposto de renda para quem recebe. Isso está lá na Lei 9.249, de 95. A lógica era, a empresa já pagou IRPJ, CSL, então não vamos tributar de novo na mão do sócio. Certo. Evitar a bitributação. Exato. Só que essa isenção final para o sócio é justamente o que está na mira agora. É isso que pode acabar. Perfeito. E aí que entram os projetos de lei que a gente mencionou. O PL 1952 já andou bastante, né? Passou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, está na Câmara agora. E tem o PL 1087, mais recente. Quer dizer, não é só uma ideia solta, são textos concretos, tramitando. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante, né? Sem dúvida. E as propostas são estruturais. O ponto central é criar uma cobrança de imposto sobre esses dividendos pagos ou creditados. O PL 1087, por exemplo, fala numa alíquota de 10%. Retida na fonte. Isso, retida pela própria empresa que paga. Mas não é só isso, né? Geralmente esses projetos vêm com mais coisas. Fala-se também, por exemplo, no fim da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, o JCP. Isso mexe bastante com o planejamento das empresas. Peraí, JCP. Muita gente ouve falar, mas qual o impacto real se acabar essa dedutibilidade? Dá para detalhar um pouquinho? Claro, o JCP é um jeito de remunerar o sócio pelo dinheiro que ele pôs na empresa. A grande vantagem hoje é que a empresa pode abater esse valor do cálculo do IRPJ e da CSLL dela. Funciona quase como uma despesa financeira dedutível para esse fim. Ah, entendi. Reduz o imposto da empresa. Exato. Se isso acabar, como alguns textos sugerem, as empresas que usam JCP hoje vão pagar mais IRPJ e CSL. Simples assim. O lucro tributável aumenta, aí tem que reavaliar tudo. Estrutura de capital, como distribuir resultado, afeta a rentabilidade direto. Entendido. É mais um ponto de atenção importante mesmo. Mas, voltando aos dividendos, o que parece mais urgente, o que está gerando mais burburinho agora em 2025, é a tal regra de transição. É isso? Precisamente. Essa regra de transição é o olho do furacão agora. A ideia principal, que está nas propostas, é mais ou menos assim. Lucros que a empresa teve até 31 de dezembro de 2025 e que forem aprovados para distribuição em ata até essa data, esses lucros poderiam manter a isenção para o sócio, mesmo que o dinheiro só saia da empresa em 2026 ou depois. Uma espécie de direito adquirido, então, mas condicionado a essa ata. Isso, só que aí vem o pulo do gato, ou melhor, o nó górdio. Aprovar em ata parece simples, né? Mas a forma como isso vai para o registro contábil da empresa vira um problemão. Como assim? Não é só escrever na ata e pronto? Quem dera. É aí que mora o perigo e a complexidade toda. Como a empresa registra isso na contabilidade para a Receita Federal aceitar lá na frente? Tem basicamente duas correntes sendo discutidas. Dois caminhos, cada um com seus riscos. O primeiro caminho é registrar o valor todo como uma dívida da empresa. Lançá-la no passivo numa conta tipo dividendos a pagar. Ah, como se a empresa já devesse aquele dinheiro para o sócio. Exatamente. A vantagem, teoricamente, seria uma segurança jurídica maior, um sinal claro da obrigação. Mas a desvantagem, nossa, para algumas empresas é terrível, porque isso aumenta o passivo e matematicamente diminui o patrimônio líquido, o PL. E diminuir o PL. Isso mexe com aqueles índices financeiros, né? Liquidez, endividamento. Mexe. E como mexe? Piora tudo. Agora imagina uma empresa que vive de licitação pública ou que precisa de crédito bancário. Nossa,
pode ser inabilitada numa licitação. Pode, simplesmente por não atingir os índices mínimos exigidos no edital. Perder um contrato gigante por causa de um lançamento contábil feito para tentar garantir a isenção do dividendo lá na frente. É um risco enorme. Caramba, então, tentar economizar o imposto futuro pode custar o negócio presente pesado. E qual seria a alternativa? A segunda opção que você mencionou. A segunda opção tenta fugir desse problema dos índices. Em vez de registrar a dívida lá no passivo, a empresa criaria uma conta dentro do patrimônio líquido. Dentro do PL. Isso. Uma reserva de lucros para dividendos propostos ou algo parecido. O dinheiro continua contabilmente no PL, não vira dívida no balanço. Ah, entendi. Aí não estraga os índices. Parece mais esperto. A vantagem é essa, preserva o PL, os índices ficam bonitos, a empresa continua competitiva em licitação, tem um perfil de crédito melhor. Mas sempre tem um mais, né? Qual a desvantagem aí? O risco fiscal. Ninguém sabe, com 100% de certeza, se a Receita Federal vai aceitar essa reserva como prova suficiente da tal aprovação para distribuição que a lei de transição exigiria. Podem dizer que não foi definitivo, que foi só uma intenção. Exato. Podem interpretar como algo não tão concreto quanto a dívida no passivo. É uma aposta de alto risco, sabe? Uma escolha contábil que vira quase um jogo. Segurança financeira agora versus economia fiscal incerta no futuro. É realmente uma encruzilhada. Ou a empresa joga seguro na parte fiscal, registra a dívida e arrisca perder a licitação, ou protege os índices agora, com a reserva, mas fica com aquela espada da receita sobre a cabeça. Perfeita colocação. É um equilíbrio muito delicado, não tem resposta única, depende do perfil da empresa, se ela depende de licitação, da estrutura de capital dela e, claro, da qualidade da assessoria que ela tem para tomar essa decisão. Imagina uma construtora, né, que vive de obra pública. Para ela, piorar os índices pode ser fatal, mas abrir mão da isenção para o sócio também dói no bolso. É uma decisão estratégica de primeira linha. Ok, o cenário parece um campo minado mesmo. Diante disso tudo, o que as empresas e os sócios estão pensando em fazer? Quais estratégias estão na mesa com base no que a gente analisou? Olha, basicamente tem 3 caminhos principais sendo considerados, cada um com seus prós e contras bem definidos. O primeiro é o mais direto ligado à regra de transição, aprovar a distribuição em ata e registrar como dívida no passivo, em dividendos a pagar ainda em 2025. Aquela opção mais conservadora fiscalmente. Isso. A vantagem teórica é travar o direito à isenção. Mas o risco, como a gente já falou, é detonar o PL e os índices financeiros. Para muitas empresas, isso é inviável. Certo. A opção segurança fiscal acima de tudo, mas com dor financeira imediata. E a segunda? A segunda é a outra ponta do dilema. Criar a reserva específica dentro do patrimônio líquido. Faz a ata, direitinho, até 31 de dezembro, mas registra o valor nessa conta de reserva no PL. Protegendo os índices. Exatamente. Mantém os índices saudáveis para licitação, para crédito. A vantagem é essa, o risco. A incerteza jurídica e fiscal. Será que vai valer lá na frente? Exige uma documentação muito, muito robusta e consciência do risco. Entendi. É a aposta na interpretação favorável. E a terceira alternativa? Parece que ela sai um pouco dessa discussão específica da transição, né? Sai, sim. A terceira estratégia é mudar o foco da remuneração. Aumentar o pagamento via Prolabore, em vez de contar tanto com dividendo. Prolabore o salário do sócio que trabalha na empresa. Isso. A vantagem é a simplicidade, a segurança jurídica, é despesa, tributação conhecida, não depende de interpretação futura de regra de transição. Mas deve ser mais caro, imagino. Geralmente sim, bem mais caro. O Prolabore tem uma carga tributária pesada. Tem INSS patronal, uns 20% mais terceiros, que a empresa paga. Tem o INSS do sócio, geralmente 11%. E tem o imposto de renda na fonte, na pessoa física, que pode chegar a 27,5%. Nossa. Comparado com um dividendo isento hoje, ou mesmo com os 10% que estão propondo. É quase sempre o Prolabore sai bem mais caro no total. É trocar a incerteza por um custo certo e mais alto. Fica bem mais claro, assim, detalhando as opções. Para a gente ter uma noção ainda melhor do impacto no bolso, aquele exemplo numérico ajuda, né? Ajuda muito. A matemática não mente, né? Vamos pegar o exemplo. R$600 mil de lucro de 2025, pronto para distribuir. Ok. Cenário atual, isenção total.
A empresa aprova, paga os R$ 600 mil, o sócio recebe R$ 600 mil líquidos. Fim. Sem R sobre isso. Tranquilo. Agora, cenário futuro hipotético. Aprovaram a lei com 10% de imposto sobre dividendo. A empresa vai distribuir os mesmos R$ 600 mil. Aí já retém na fonte. Exato. A empresa segura 10%, ou seja, R$ 60 mil para o governo. O sócio recebe líquido R$ 540 mil. Uma diferença de R$ 60 mil. Direto no bolso. É bastante coisa. Bastante. E agora o cenário da transição. Aquele da aprovação em 2025. Número de 2025 e conseguir registrar isso de um jeito que a Receita aceite depois, seja no passivo, seja na reserva no PL. Aí, potencialmente, esses R$ 600 mil poderiam ser pagos em 2026 ou depois, ainda isentos. O sócio receberia os R$ 600 mil líquidos. Vá dessa nossa conversa toda. Olha, os pontos cruciais são: primeiro, aquela isenção total de R sobre dividendo para a pessoa física, que a gente se acostumou, parece mesmo estar no fim da linha. Segundo, tem projetos concretos andando no Congresso para tributar isso, talvez com 10% na fonte, e também para acabar com o JCP dedutível, o que aumenta custo para a empresa. Terceiro, tem essa regra de transição focada em 31 de dezembro de 2025. É uma janela para tentar manter a isenção sobre o lucro acumulado, mas o jeito de registrar isso vira um dilema enorme com impacto fiscal e financeiro. O passivo versus a reserva no PL. Exato. E quarto, as empresas precisam, para ontem, analisar as estratégias, antecipar e registrar como dívida, criar a reserva no PL ou mudar para Prolabore, e pesar muito bem os riscos e benefícios de cada caminho. E qual seria a recomendação prática, então? Considerando que o jogo ainda não acabou, a lei não está definida. Principal conclusão é essa mesmo. Nada está gravado em pedra ainda. Depende do Congresso de Negociação Política. Então, recomendação número 1, monitorar sem parar. Ficar de olho na tramitação, nas notícias, no que os especialistas dizem. Segunda, agir ainda em 2025. Avaliar muito a sério, com o contador, com o advogado, se vale a pena aprovar a distribuição dos lucros acumulados antes da virada do ano. Se decidir fazer isso, terceira recomendação, documentação impecável. A ata tem que ser perfeita, registro contábil, seja qual for a escolha, tem que ser super bem fundamentado para aguentar o tranco lá na frente. E a quarta? Análise 360 graus. Não olhar só o imposto isolado. Pensar no impacto em licitação, no caixa da empresa, liquidez, no relacionamento com o banco, até na possibilidade do sócio ter que botar dinheiro de volta na empresa depois, se apertar. Se a gente junta tudo isso, o que se vê é uma mudança grande na forma como o dinheiro circula entre empresa e sócio no Brasil. Exige mais estratégia, mais gestão de risco. Fica muito claro que 2025 não é um ano para ficar parado esperando, né? E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão no ar. Além dessa corrida contra o tempo agora em 2025 e do imposto em si, como essa mudança estrutural, se vier mesmo, pode mexer com as decisões de longo prazo? Será que as empresas vão tender a reinvestir mais o lucro, em vez de distribuir tanto? E pensando mais longe, qual o impacto disso para a imagem do Brasil para certos investidores que talvez contassem com essa isenção? Fica aí a provocação para a gente pensar nas ondas mais longas que essa mudança pode causar no futuro. Tecnologia e atendimento de qualidade sempre juntos. Office Conte. Contabilidade inovadora ao seu alcance.